Meus irmãos, nós estamos dando início hoje a uma nova série que vai terminar lá do meio para o final do mês de abril. Nós vamos refletir sobre a Páscoa e vamos pensar sobre isso durante algumas semanas, da sombra à realidade. Nós vamos caminhar até a Páscoa, refletindo sobre o que antecedeu a este evento, o que aconteceu antes da Páscoa. Vamos falar sobre a Páscoa aqui, o ato, como que isso aconteceu, como que isso se deu. Depois, após a Páscoa, como isso procedeu junto ao povo de Deus, como que era a celebração da Páscoa ao longo da história pelo povo de Deus e para onde isso apontava. Por isso o título da sombra à realidade. A palavra Páscoa ela vem do grego pissá, que significa passagem, ou seja, passar por cima. Nós vamos falar mais detalhadamente sobre esse acontecimento, a Páscoa em si, um pouquinho mais à frente. Da sombra à realidade. A sombra, meus irmãos, ela é um traço da realidade. De certo modo, eu consigo ver, mas eu não consigo ver plenamente. A sombra traz esse enigma para a gente. A Páscoa, no Êxodo, que nós vamos em breve falar exatamente sobre isso, é uma sombra daquilo que se cumpriria em Cristo muitos séculos depois. Mas a ideia de hoje, do sermão de hoje, é vermos o que aconteceu antes desse grande evento. Vamos perceber como Deus ele já cuidava de tudo e já indicava o que aconteceria muito mais à frente. A gente vai perceber esse cuidado de Deus bem antes da Páscoa em si. Da Páscoa em si aconteceu. Hoje eu quero refletir, eu quero que vocês estejam atentos e prestando atenção em tudo que vai ser dito, observando a soberania e o poder de Deus em conduzir todas as coisas. Nós vamos olhar para o macro, nós vamos olhar para toda a história da condução de Deus com o seu povo e vamos ver esse cuidado, essa soberania de Deus, esse poder de Deus, mas eu também quero te convidar a você olhar para o micro, olhar para você, um grãozinho de areia. Alguém comum na fila do pão, uma pessoa comum. Eu quero que você observe também, nesse grão de areia, que eu e você, que nós somos, também o cuidado, o carinho, a proteção, esse Deus soberano cuidando de todas as coisas, governando e conduzindo a nossa vida. Deus conduz todo o seu povo ao longo da história, mas Ele conduz a mim e a você também. Quem somos nós? Somos governados por um Deus que é soberano. Dito tudo isso, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 5, versículos 1 e 2. Êxodo 5, versículos 1 e 2. Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia e que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler bastante versículos aí, próximo, Êxodo, Gênesis e alguns outros versículos. Então, vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta e, à medida que nós formos citando aqui, vocês vão abrindo a Bíblia de vocês, tá bom? A palavra de Deus diz o seguinte: depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado pela Tua palavra que é viva, eficaz e poderosa. Pedimos e suplicamos ao Senhor que de um modo muito especial o Senhor fale aos nossos corações. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o povo de Israel aqui, ele se encontra no Egito. Mas não era assim. Eles não eram do Egito, eles estavam nesse momento aqui no Egito, que não era uma terra deles.
Moisés e Arão estão diante de Faraó na terra do Egito. O texto que nós lemos retrata exatamente esse momento. Mas é importante lembrar que muito tempo antes desse momento, após um período de fome terrível no mundo, o povo de Israel, por intermédio de José, ele vai migrar para o Egito. E a essa altura do campeonato, eu estou falando de tempos atrás, de séculos atrás, eles eram apenas um povo pequeno ainda, apenas mais ou menos umas 70 pessoas. Agora aqui no início do livro do Êxodo, muito tempo depois, o povo de Israel ele tinha se tornado um povo muito numeroso, inclusive um povo mais forte do que o próprio povo egípcio, que era a terra onde eles habitavam. Existia um novo rei que não conheceu José. Nós vamos falar sobre José daqui a pouco. José foi um agente nas mãos de Deus. Esse novo rei, esse novo faraó não conhecia José, não conhecia a história de José, não conhecia os benefícios que José trouxe para o povo egípcio. E ele vai observar algo interessante ali, vai dizer algo importante assim, para a nossa compreensão desse cuidado de Deus. Volta um pouquinho na sua Bíblia, Êxodo 1, versículo 9. Uma parte desse texto vai dizer o seguinte. Lembre-se que esse texto vai dizer que os israelitas, nessa altura do campeonato, não eram mais 70, mas eram muito numerosos. Eles eram mais fortes do que os egípcios. E o rei observa isso e olha o que ele vai dizer aí no capítulo 1, versículo 9. Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Esse novo rei, irmãos, ele vai impor um duro trabalho forçado ao povo de Israel. E o povo de Israel se encontra exatamente aqui no meio de uma escravidão. Na sequência aí do capítulo 1, após o versículo 9, olha o que vai dizer do versículo 10 a 14. Temos que agir, isso aí é o rei falando, temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramassés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. Meus irmãos, o tempo passou. E por conta da dura escravidão, o povo ele vai clamar a Deus, ele vai suplicar ao Senhor, o povo está sofrendo, e Deus vai ouvir o clamor do povo. Um pouquinho mais à frente, capítulo 2, versículos 23 e 24, olha o que diz. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizeram com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Meus irmãos, quando fala aqui que Deus se lembrou do povo, é claro que Deus não se lembrou, né? Isso na teologia é algo que nós chamamos de antropomorfismo, que é quando nós queremos atribuir um sentimento humano a Deus. É óbvio que Deus não se esqueceu do povo. E no capítulo 3, no capítulo 4, nós não vamos ler nada desse texto por hora, mas vai narrar o chamado de Moisés para poder libertar o povo. No capítulo 3, em especial, tem aquele evento onde Deus se revela a Moisés no meio de uma sarça que se queimava, mas não se consumia. E nós estamos exatamente aqui, onde nós lemos no texto, Moisés diante do faraó, mandando para que faraó deixasse o povo de Israel ir celebrar a Deus, sair. Porém, meus irmãos, antes de a gente abordar essa história que vai culminar lá na frente, na Páscoa,
eu gostaria de destacar com vocês algumas referências, alguns apontamentos da Páscoa, ainda no livro de Gênesis. Porque a Bíblia, meus irmãos, ela é toda conectada. Ela conta uma única história. Essa história vai chegar lá na frente, vai chegar até nós, inclusive. Mas a gente olha um pouquinho para trás, ainda no livro de Gênesis, nós vamos perceber Deus, esse Deus soberano, controlando e conduzindo todas as coisas. No livro de Gênesis, ele já vai apontar para o livro de Êxodo. Sim, meus irmãos, no livro de Gênesis nós vemos sinais de Deus apontando e indicando a grande libertação que aconteceria somente séculos depois. De certo modo, o livro de Gênesis ele é escrito pelo próprio Moisés, tendo o Êxodo em mente. Nós percebemos isso a partir de Abraão, passando por José e chegando até Moisés, que seria o agente de libertação do povo. E a gente vai começar em Gênesis com Abraão. Eu queria que você voltasse um pouco sua Bíblia lá para o capítulo 12 de Gênesis. Sabemos que o Senhor, meus irmãos, ele escolheu Abraão e disse para ele que faria dele, de Abraão, uma grande nação. E disse que a partir de Abraão, e por causa do Senhor, todas as famílias da terra seriam benditas. Se você olhar aí os primeiros 3 versículos de Gênesis 12, vocês vão perceber exatamente isso. Nesse texto, Deus ele estabelece uma aliança com Abraão. No capítulo 13, capítulo seguinte, eu queria que vocês, inclusive, fossem para esse capítulo de Gênesis 13, de 14 a 17. Deus, além de lembrar da aliança que ele havia feito com Abraão, ele vai fazer a promessa da terra de Canaã aos seus descendentes. Vamos ler esse texto, Gênesis 13, de 14 a 17. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Isso está ligado, está conectado com o Êxodo, porque o povo vai ser libertado para uma terra que Deus está prometendo aqui. Mas vamos lembrar, o povo agora, aqui em Êxodo, o texto principal que nós lemos, o povo está sendo escravizado. Essa informação, meus irmãos, é muito importante para tudo que vai acontecer depois lá no Êxodo. No capítulo 2, Deus faz uma aliança com Abraão. No capítulo 13, ele reafirma e faz a promessa da terra para o povo. E tudo isso aponta para o Êxodo, que é quando a Páscoa vai ser instituída. Agora, bem mais para frente, vamos pular um pouco as páginas, capítulo 15 de Gênesis. Aproximadamente 10 anos depois disso, Deus vai estabelecer a sua aliança com Abraão e vai prometer, Deus vai lembrar a aliança e vai prometer a terra, a nação que surgiria a partir dele. E ele vai reafirmar essa aliança e vai dar mais indícios do que vai acontecer ali no Êxodo. Capítulo 15, versículos 13 e 14. Gênesis capítulo 15, de 13 a 14. Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros. O texto está sendo projetado e nós marcamos algumas palavras aí. O povo se encontra numa terra que não é dele. Vocês serão estrangeiros, numa terra que não lhes pertencerá. Não é essa terra que vocês estão, que é a terra da promessa, onde também serão escravizados. Vejam, meus irmãos, nós estamos em Gênesis ainda. Tudo isso vai acontecer mais à frente. E vocês serão oprimidos por 400 anos. E é exatamente isso que acontece. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos. E depois disso, sairão com muitos bens. Deus está apontando aqui em Gênesis para o Êxodo. Aliás, Êxodo significa saída. E o que ele diz no final do versículo? Vocês sairão. A gente está olhando para Gênesis e já percebendo o Êxodo acontecendo. Deus está apontando para aquilo que aconteceria no futuro.
Preste atenção nesse governo de Deus. Deus conduzindo todas as coisas. Não tem ponto solto. Deus controla e conduz todas as coisas. Ele disse, Ele faz uma aliança. E isso vai acontecer. O tempo passa, muita coisa acontece. E assim nós chegamos ao nosso segundo personagem, que é José. A história de José, meus irmãos, ela está narrada do capítulo 37 ao capítulo 50 de Gênesis. José, ele era filho de Jacó, neto de Isaac e bisneto de Abraão. Ele foi um agente nas mãos de Deus para poder perpetuar a nação de Israel. A gente não tem a pretensão aqui, meus irmãos, de detalhar sobre a história de José, que, aliás, é uma história linda e, se você não lembra ou não conhece bem, leia Gênesis do capítulo 37 ao capítulo 50, você vai se maravilhar. Mas José, ele foi para o Egito, inclusive foi para o Egito porque foi vendido pelos seus irmãos. Embora ele fosse israelita, ele foi para o Egito. E em meio a uma fome terrível no mundo, ele que por providência do Senhor, a essa altura do campeonato, ele era governador da nação do Egito. E ele, por conta do Senhor, ele preserva a vida do seu povo. A gente tem que lembrar um pouco dessa história e saber se o povo de Israel, em meio a uma fome terrível, conseguiu sobreviver e ir para o Egito e ter uma vida boa e próspera ali, é porque Deus, através de José, fez com que a nação de Israel fosse mantida ali. A sua vida e história, meus irmãos, de José, elas se assemelham com a história do próprio Cristo, que é o nosso maior e verdadeiro libertador. A história aponta para isso. Nós ainda vamos chegar lá. José foi, meus irmãos, e vejam as semelhanças. Ele foi amado pelo seu pai e foi odiado pelos seus irmãos. Jesus também. José foi vendido por moedas de prata pelos seus próprios irmãos. Jesus também. Ele foi tentado e venceu a tentação. Jesus também. Ele foi acusado e condenado injustamente. Jesus também. José, quando foi para a prisão, ele estava do lado de duas pessoas que estavam presas com ele. Uma ascendeu e a outra não. Jesus na cruz estava do lado de dois ladrões. Um foi estar com o Senhor, o outro não. José desceu ao mais baixo nível de sua vida quando estava na prisão. E Paulo, falando aos Efésios 4:9, vai dizer que Jesus desceu às profundezas da terra. José ascendeu para governar uma nação e preservar o seu povo. Jesus também ascendeu em glória aos céus e continua governando todas as coisas. Percebe, meus irmãos, a semelhança? Jesus é o nosso verdadeiro libertador, mas veja a semelhança com a vida de José, que apontava exatamente para Cristo, nosso maior libertador. Percebam que mesmo diante de tantas coisas terríveis que aconteceram na vida de José, o Senhor estava conduzindo e controlando todas as coisas. Se você conhece a história de José, você sabe disso, porque é assim também com a gente. Não é diferente. José não teve nenhum coach dizendo para ele: olha, Deus vai te dar o que você sonhar. Se você viu, se Deus permitiu você tocar, se Deus permitiu você sonhar, porque Jesus é poderoso para fazer. Vocês ouviram essa? Mas, meus irmãos, a vida de José foi ladeira abaixo. Se você conhece a história de José, você vai perceber que ele tinha uma família, tinha os seus irmãos, e ele vai ser vendido, vai ser escravo, vai ser preso, a vida dele vai de ladeira abaixo. Ele foi odiado, vendido, tentado, acusado, condenado. Mas o tempo todo da história, da narrativa da vida de José, tem algo marcante que a Bíblia traz para a gente. A Bíblia vai dizer que e Deus estava com José. Vocês lembram da história? Em tudo que José fazia, Deus estava com José. E isso, meus irmãos, muda tudo. Isso nos basta. É como Deus disse para o próprio Paulo: a minha graça te basta. Ter a companhia do próprio Deus, a condução, o governo, a soberania de Deus sobre a nossa vida é tudo que nós precisamos, mesmo em meio a tempestades. A vida de José foi ladeira abaixo, mas Deus estava com ele.
Pula para o capítulo 50 de Gênesis agora, meus irmãos, por favor. Vamos dar um salto grande agora. Capítulo 50, José está no final da sua vida já. E ele vai, mais uma vez, dizer algumas coisas importantes. E vai fazer alguns apontamentos para o que mais tarde iria se concretizar na Páscoa, lá no livro de Êxodo. Gênesis 50, 24 diz o seguinte: disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Percebe que ele está fazendo alguns apontamentos aqui para o futuro? Existem 3 coisas importantes nesse texto. 2 verbos que vão indicar a ação de Deus com o seu povo e uma expressão que demonstra a sua aliança, o Deus pactual que ele é. O texto diz que, porém, Deus certamente vos visitará. E a ideia aqui, meus irmãos, é que Deus vai estar presente com o povo de Israel. Ele não vai ser ausente. Ele vai visitar, ajudar e cuidar do seu povo, com a intenção de mudar o seu destino, de mudar a sua história. Ele estará presente para transformar a que era até então uma escravidão em liberdade. Deus não é um Deus de longe, meus irmãos, mas Ele é um Deus de perto. Ele é um Deus presente. José está afirmando: olha só, Deus vai visitar vocês, ou seja, Deus vai estar com vocês. E quando nós passamos por dificuldades na vida, meus irmãos, nós precisamos lembrar disso sempre. Deus é um Deus presente. Ele continua no governo de todas as coisas. A segunda ação aqui, ele vai dizer que Ele vos visitará e vos fará subir. A ideia aqui é de ascender, é de elevar, de subir para um lugar mais alto. Um poeta do nosso tempo contemporâneo vai dizer que é um outro patamar. Não tem aí um poeta do nosso tempo moderno aí? Fazer subir, meus irmãos, tem a ver com a libertação que o povo iria experimentar. Por isso, a celebração da Páscoa. Por causa da libertação que o próprio Senhor providenciou. E a última coisa que me chama a atenção nesse pequeno texto, esse pequeno versículo, é a expressão Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É a primeira vez na Bíblia que essa expressão acontece, que ela é dita aqui. E a ideia aqui é para lembrar ao povo que Deus é um Deus de aliança, que Deus é um Deus pactual. Se Ele disse, vai acontecer. E se Ele disse na tua palavra que Ele estará conosco todos os dias da nossa vida, Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Percebe a soberania de Deus? Percebe como a Bíblia ela está toda conectada e ela aponta sempre para a libertação final em Jesus Cristo. Nós vamos chegar lá ainda. Nós olhamos para isso, meus irmãos, e percebemos a relação promessa-cumprimento. A promessa começa pelos patriarcas. José, então, meus irmãos, ele é um instrumento nas mãos de Deus para a preservação do povo, mas o cumprimento da libertação vai se dar através de Moisés. José, meus irmãos, ele é um agente pactual nas mãos de um Deus soberano, aquele que controla, aquele que conduz todas as coisas. Ele é a ponte para a continuação da história do povo, meus irmãos, para o povo de Deus, entre os patriarcas lá atrás, Abraão, Isaque e Jacó, e a concretização dessa libertação através da vida de Moisés. José é essa ponte, é esse elo. Robert Walter, no livro O Messias na Páscoa, tem uma citação que é interessante, falando exatamente sobre isso. Ele diz o seguinte: é seguro dizer que, com as suas últimas palavras, José serve como ponte pactual entre a família sob a liderança dos patriarcas e a nação sob a liderança de Moisés. Suas palavras preparam o palco para a forma como Deus realizaria sua redenção. Visitaria o seu povo para libertá-lo e transferiria de um lugar de escravidão para um lugar de liberdade. Isso nos leva, meus irmãos, direto para o nosso terceiro e último personagem, que é Moisés, séculos depois de José. Voltemos ao texto que nós lemos. Volta lá para Êxodo 5. Moisés, juntamente com seu irmão Arão, eles estão diante de Faraó e eles vão fazer aquilo que Deus mandou eles fazerem. E ele vira e diz: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir.
E nós vemos no versículo 2, meus irmãos, que a resposta do rei do Egito, a resposta de Faraó, ela é um deboche. Ela é um deboche com relação ao nosso Deus. Moisés fala com Faraó, pede para deixar o povo ir, para que o povo possa festejar, ser liberto e festejar o Senhor. Olha o deboche na resposta do Faraó. Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Meus irmãos, vale ressaltar, é importante dizer, que a nação egípcia era uma nação politeísta, ou seja, eles tinham vários deuses, tinham várias divindades ali. E o faraó diz que não conhecia. Quem é o Senhor? Eu não conheço o Senhor. Pelo menos duas coisas vão acontecer, meus irmãos, através de tudo que Deus vai fazer a partir daí. E é esse o ponto focal para a gente aqui. Primeiro, Deus vai se revelar ao seu povo como Yahvé, o Senhor, em letras maiúsculas. Ou seja, ele se apresenta como Deus eterno, soberano, o Deus supremo e autossuficiente. É assim que ele se revela ao seu povo. E é isso que Deus quer, meus irmãos, que o povo aprenda. Ele é soberano e está no controle de todas as coisas. É isso que Deus quer ensinar para o seu povo. Ele é soberano e controla todas as coisas. Mas isso não serve só no passado, meus irmãos. Essa palavra é uma palavra deixada para nós. Então isso significa que isso se aplica a nós hoje, no presente. A segunda coisa que isso vai nos ensinar, que tudo que está acontecendo vai nos ensinar, é que Deus vai demonstrar para Faraó e o povo egípcio que só existe um único Deus e que Ele é todo poderoso. Faraó, meus irmãos, ele zombou de Deus. Quem é o Senhor? Não conheço o Senhor, mas ele vai sentir na pele o seu poder e a sua autoridade. E aí duas coisas me chamam a atenção. Primeiro é uma ironia. Volta um pouquinho, capítulo 4, versículo 21. Presta atenção, meus irmãos, como Deus tem um controle de todas as coisas. Eu queria que você atentasse para isso, de que nada foge do controle de Deus. Por mais que às vezes nós pensemos assim, parece que Deus se esqueceu, parece que Deus não está vendo. Mas percebam que nada foge do controle de Deus. Capítulo 4, versículo 21, diz o seguinte: disse mais o Senhor a Moisés: quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado. Vamos lembrar que o capítulo 4 aqui, meus irmãos, é quando acontece aquele chamado. Capítulo 3 e capítulo 4, quando acontece o chamado de Deus para Moisés. Quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedia a você o poder de realizar. Ele vai mandar Moisés se apresentar para faraó, vai mandar Arão, seu irmão, jogar a sua vara, o seu bastão, e vai se transformar numa serpente. E aí o rei, o faraó, pede os seus magos lá para fazer o mesmo. Através dos encantos eles fazem. Só que a serpente que Arão jogou vai devorar todas as outras serpentes. Deus está mostrando ali o seu poder já. Mas presta atenção. O que Deus vai dizer agora? Mas eu vou, o quê? Endurecer o coração dele, para não deixar o povo ir. Não parece uma ironia isso? Deus, que tem todo o poder, controle de todas as coisas, vai Ele mesmo, o próprio Deus, endurecer o coração de Faraó para não permitir que o povo saia. Será que Deus tinha prazer, meus irmãos, no sofrimento do seu povo? Ou será que Ele queria mostrar alguma coisa para eles? Fica a pergunta para mim e para você. É claro, meus irmãos, que Deus poderia, num estalar de dedos, resolver tudo, mas Ele não fez assim. Às vezes não é assim com a gente. Às vezes, quando a gente está passando por algum problema, por alguma dificuldade, um momento difícil da nossa vida, a gente não gostaria que Deus estalasse o seu dedo e tudo resolvesse. Aliás, isso é muito vendido aí. Venha para o Senhor e seus problemas vão acabar. Parece organização tabajara, né? Seus problemas acabaram. E não é bem assim. Inclusive, meus irmãos, a vida do cristão é marcada pelo sofrimento. Também.
E por quê? Porque Cristo sofreu. Cristo sofreu por nós também. A vida do cristão é marcada pelo sofrimento. E não, meus irmãos, Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Nós lemos no início que Deus corrige. E a Bíblia diz que Deus corrige aqueles que Ele ama. Será que no meio do sofrimento Deus não tinha nada para poder ensinar? Será que não era através disso que Deus queria ensinar alguma coisa para o povo? Queria mostrar alguma coisa para o povo? Será, meus irmãos, que não são nesses momentos, que são em momentos assim, que o Senhor está tratando o seu povo, demonstrando a sua soberania e cuidado? Eu me lembro de Jó e o que ele passou. Jó passou por várias adversidades na vida e ele não entendia por que aquilo acontecia na vida dele. Mas no final da sua história, ou pelo menos no final do livro de Jó, ali no capítulo 42, versículo 5, ele vai dizer, depois de tudo que ele passou, de tudo que ele sofreu, de tudo que ele perdeu, ele vai dizer o seguinte: antes eu te conhecia, se referindo ao Senhor, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Será que durante um momento difícil Deus não está querendo nos tratar? Essa é a pergunta que fica, meus irmãos. Vamos caminhar mais um pouquinho? Êxodo 5, 22 a 23. Olha a situação do povo. Êxodo capítulo 5, versículo 22 e 23. Acompanha na sua Bíblia. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de modo algum libertaste o teu povo. Meus irmãos, o povo está sofrendo. A escravidão é pesado, o momento da vida é difícil, está pesado demais. Às vezes também nós nos sentimos assim. Está pesado demais, eu não estou aguentando, Senhor. Será que Deus não está vendo? Foi assim com o povo de Israel, meus irmãos, ali escravizado. Quanto mais o povo crescia, mais a escravidão aumentava. Foi assim com o povo de Israel e por vezes é assim com a gente. Nós também somos o povo de Deus e nós também passamos por adversidades na nossa vida. Às vezes é assim com a gente também. Moisés, a gente vê que a audácia de Moisés. Para que o Senhor me chamou? Moisés era meio atrevido, né, irmãos? Vocês não acham? Em determinado momento lá, se vocês forem ler o livro de Êxodo todo, Moisés fala assim: olha, eu não vou sair daqui se o Senhor não for com o seu povo. As nações precisam saber que há Deus em Israel, então eu não vou sair daqui. José era meio... né? Mas Deus vai dizer que ele falava com Moisés como fala com um amigo, face a face. Olha o que Deus manda Moisés dizer ao povo, capítulo 6, vamos ler o versículo 1 e o versículo de 6 a 8. Capítulo 6, 1 diz o seguinte: então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. Versículo 6. Por isso, diga aos israelitas: eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Eles saberão que eu sou o Senhor, eu sou o seu Deus. Versículo 8. E os farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor, em letras maiúsculas. Eu sou Yahvé, eu sou o Deus soberano, supremo. Eu sou o único Deus. Deus manda esse recado para o povo. Povo, eu sou o Senhor. Aí você pensa, agora o povo vai se consagrar, agora o povo vai confiar e vai seguir. Versículo 9. Será, meus irmãos? Vamos ler juntos? Está sendo projetado. Pode olhar aí para frente. Vamos ler juntos? Vamos lá? Moisés declarou isso aos israelitas. Deus mandou dizer: olha, vocês são meu povo.
Vocês vão sair dessa terra, essa terra não pertence a vocês, não é essa terra que eu prometi para vocês. Eu sou o seu Deus, eu sou o Senhor Yahvé. Confie em mim, vai acontecer. Eu tenho controle de todas as coisas. A gente pensa que o povo vai se consagrar agora. Mas eles não lhe deram. Queridos, não podemos apenas crer em Deus, saber que existe um Deus criador de todas as coisas, mas nós precisamos confiar na sua soberania e no seu cuidado sobre a nossa vida. É claro que é difícil, principalmente quando estamos passando, como vai dizer o salmista, pelo vale da sombra da morte. Mas ele diz isso, o salmista diz isso, mas vai dizer que tu estás comigo. Deus continua sendo soberano e agindo em prol do seu povo. Parece irônico, Deus endureceu o coração do faraó e o povo continua sofrendo, mas é sempre nesses momentos, meus irmãos, por favor, percebam isso na sua vida, grave isso. Se você está passando por alguma dificuldade, por algum problema, Deus está tratando você de alguma maneira. Ele está cuidando de você, mesmo em meio ao sofrimento. Nós precisamos lembrar disso. Porque às vezes, quando nós passamos por momentos difíceis, parece que a gente esquece. E é natural que a gente esqueça mesmo. O povo não deu ouvidos também. A gente vai ver o povo no deserto também por várias vezes também, agindo de maneira errada. Nós também fazemos a mesma coisa por vezes, meus irmãos. Mas nós precisamos lembrar que Deus está conosco. Precisamos lembrar disso, meus irmãos. E a segunda coisa é o poder de Deus. O que se segue a partir do capítulo 7 de Êxodo é que Deus vai demonstrar o seu poder para Faraó e para toda a nação egípcia. Faraó, ele debochou de Deus, meus irmãos, e ele vai ver agora o seu poder. Se o povo de Israel, meus irmãos, precisava confiar na soberania de Deus e entender que o Senhor é um Deus de aliança, que o Senhor é um Deus pactual, o povo egípcio precisava saber que há um só Deus e que esse único Deus, o único Senhor, ele tem todo o poder. Vamos um pouquinho mais para frente, capítulo 9, versículo de 15 a 16. Gênesis capítulo 9, versículo 15 e 16. O Senhor vai mandar um recado agora para Faraó. Olha o que a palavra diz. Porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive em pé exatamente com este propósito. Qual o propósito, meus irmãos? Mostrar a você o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. O Senhor, ele vai lançar 10 pragas sobre os egípcios. 9 pragas, meus irmãos, vão te surpreender, mas a 10ª terá um papel marcante na libertação do povo e, consequentemente, na instituição da Páscoa. A seguir, cenas dos próximos capítulos. Não percam os próximos capítulos, que nós vamos ver na prática Deus agindo e libertando o seu povo. Não vai ser hoje, vai ser semana que vem. Mas não percam as cenas dos próximos capítulos. Meus irmãos, os egípcios, eles vão perceber através disso que os seus magos, que os seus feiticeiros, que os seus deuses são incapazes de conter o poder de Deus. E eu quero começar a concluir. Quero que você perceba que Deus, ele cuida de tudo. Mesmo em meio a momentos difíceis e sofrimentos terríveis que o povo passou, Deus continuava exercendo a sua vontade soberana e controlando todas as coisas. Nada, exatamente nada sai do controle de Deus, meus irmãos. Isso não é diferente da nossa vida. Deus, ele tem um propósito para todas as coisas. Salomão vai dizer isso em Eclesiastes 3, vai dizer que há um propósito para Deus sobre todas as coisas debaixo do sol. Por mais que não consigamos compreender, meus irmãos, ele continua sendo Deus poderoso, soberano e governando sobre todas as coisas. Às vezes, meus irmãos, nós passamos por situações que não compreendemos. Fazemos perguntas e às vezes nós não temos o quê? Respostas.
Acontece com você ou só acontece comigo isso? Passamos por momentos difíceis, queremos entender o porquê, fazemos perguntas a Deus e não temos resposta. Me lembro mais uma vez de Jó, que vai questionar algumas coisas a Deus e Deus vai virar para Jó e vai dizer assim: olha só, Jó, onde você estava quando eu criei o mundo? O salmista também, no Salmo 13, ele vai dizer assim: até quando, Senhor? Até quando você vai se esquecer de mim? Nós achamos, meus irmãos, por vezes que Deus nos esqueceu, mas Ele continua nos guardando, mesmo quando não estamos percebendo. Mas nós precisamos lembrar sempre que Ele continua cuidando do seu povo. Será que conseguimos, meus irmãos, olhar para a nossa vida e perceber que desde quando nós nascemos até hoje, o Senhor nos conduziu, o Senhor nos guardou, o Senhor cuidou de nós? Será que a gente consegue? A gente olha para a Bíblia, meus irmãos, e nós percebemos isso. E nós somos o seu povo. Precisamos crer que continuamos sendo guardados por esse Deus, o Yahvé, o Deus eterno, soberano, supremo, autossuficiente. Ele agiu, meus irmãos, com graça no passado. Ele agiu com o seu povo na antiguidade e continua agindo com a sua igreja hoje. Ele continua agindo assim com a minha vida e com a sua vida. Nós já sabemos, meus irmãos, que Ele agiu para poder instituir a Páscoa, libertar o povo. Mas nós sabemos também que Ele agiu com graça através de Jesus Cristo, que era para onde tudo isso apontava, fazendo uma nova aliança através do seu sangue. Ele instituiu algumas alianças ao longo da história do povo de Deus. Uma aliança com Adão, uma aliança com Noé, uma aliança com Abraão, uma aliança com Moisés, uma aliança com Davi. E em Jesus Cristo, para onde tudo isso apontava, Ele faz uma nova aliança. E essa aliança é através do seu sangue, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Tudo apontava para o sacrifício de Cristo. No Evangelho, meus irmãos, nos é contada a história de Deus agindo com bondade com o seu povo. Nós precisamos crer e confiar. Não basta crer. Existe um Deus. Eu sei que existe um Deus. Muita gente crê, mas confia, entregando a sua vida ao senhorio e à soberania de Deus. Nós precisamos ser assim. Porque como nós cantamos aqui, meus irmãos, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. E tem um outro cântico que nós cantamos aqui que vai dizer: és fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei. Deus é bom em todo tempo, meus irmãos. Deus não esqueceu a sua bondade. Ele continua nos conduzindo e nos conduzindo para a sua glória. E nós nos alegramos, mesmo em meio à tempestade. Não se esqueça, Deus é soberano. Ele continua cuidando do seu povo. As cenas dos próximos capítulos, nós vamos perceber isso nitidamente. A história vai continuar, as conexões vão se manter até a grande libertação. Que Deus assim, meus irmãos, nos abençoe. Quero chamar a banda à frente.